Gravação iniciada. Boa tarde a todos. Hoje é a nossa aula de número 13, nossa aula síncrona número 13, onde falaremos de duas operações com função. A operação de inversão, ou seja, vamos achar a função inversa, e a operação de composição, ou seja, vamos achar a função composta, tá? Antes de eu começar a aula, alguém tem algo a falar? Algo a registrar? Algo a perguntar? Alguma dúvida? Não, é isso? Então podemos começar a nossa aula, não é? Lembrando que para a aula de hoje, eu pedi que vocês assistissem aos vídeos 18 e 19 da minha playlist. Vocês assistiram, pessoal? Eu assisti, professor. Raíssa, o que achou, Raíssa? Comente, por favor. Eu gostei, eu não sabia que existia operações com funções. Eu achava que era só função mesmo, mas eu gostei, foi bem trabalhado o conteúdo. Entendi. E você conseguiu entender lá os vídeos, legal. Consegui sim. Quem mais gostaria de registrar? Além de Eu Raíssa. também assisti. E qual foi a sua opinião, Hugo? O primeiro vídeo eu acho que eu entendi bem. Já o segundo eu não tenho tanta certeza sobre A parte de composição ficou mais dúvida, foi isso? Foi. Entendi. Então a aula de hoje serve justamente para isso, né, Hugo? Você pode perguntar os pontos que você não entender, né? Mais alguém quer registrar ou eu posso começar a nossa aula? Pronto, então eu vou começar a nossa aula, tá? Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. E em seguida vamos abrir a mesa. Vocês estão vendo a mesa, pessoal? Eu tô. Sim, professor. Quais são as operações que que vocês já aprenderam com o objeto matemático chamado número? Que operações você pode fazer com números que vocês aprenderam? Soma, adição, subtração, multiplicação, divisão. Potenciação, potenciação e logaritmação. A logaritmação ainda vai ser aprendida legal esse ano, né? Mas é uma sétima operação. Com funções, eu também posso fazer essas operações de adição, multiplicação, aquelas mesas com números, mas além delas, tem mais duas operações que eu quero falar na aula de hoje, que é a operação de inversão e a operação de composição. Professor? Oi. Manuel, só consegui entrar agora. Seja bem-vindo, Emanuel. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Vai interromper minha aula, mas pode, vai lá. Desculpa aí, professor, mas professor... Ele chega atrasado e aí interrompe a aula, mas tudo bem, pode falar, Emanuel. O senhor já soltou a P3, já? Já, acabei de colocar a P3. Tá bom, professor, obrigado, desculpa ter Era só isso, né? Aliás, alguém já viu a P3? Já que ele, Emanuel, interrompeu? Eu não tinha visto, não. Acabei de colocar, tá? Tem pouquinho tempo. Uma semana para fazer. Então, na prova lá, no cabeçalho dela, tem a data de entrega, que é dia 20.
Hoje é dia 13, 13 mais 7 dá 20, né? Então, dia 20 é a data de entrega da P3. Tudo bem? Ok, Então, professor. continuando aqui. Eu vou, então, né, falar de duas operações com funções na aula de hoje. A operação de inversão e a operação de composição. Em pouquíssimas palavras, o que é uma função inversa? Alguém sabe? É o inverso, né, professor? Já tá dizendo. Tá, mas o que é inverso? Me explique melhor. Não proporcional? O domínio, Seja né? mais rápido. Então, vamos lá. Oi? Alguém Na, falou uma coisa que eu não vi. domínio, você, pronto, se a primeira aí fosse A e a outra fosse B, se A estivesse mandando para B, você fazia B mandando para A. Exatamente essa é a ideia. Pronto, agora foi bem claro a sua explicação para mim. Então, se a função normal leva de um conjunto A até um conjunto B, minha mesa acabou de fechar. Deixa eu abri-la de novo. Abrindo. Pronto. Voltaram a ver, pessoal? Então, se a função normal leva do conjunto A para o conjunto B, eu vou botar aqui de vermelho, essa função eu chamo de f. A função inversa, o que é que ela faz? Como disse o colega de vocês, ela vai levar elementos do conjunto B no conjunto A. E eu simbolizo ela pela mesma letra da função de ida. Se eu chamei a função de ida de f, vai ser f aqui também. Se eu chamei de t, aqui vai ser t também. E aí eu boto esse símbolozinho menos 1. Alguém sabe de onde é que vem esse símbolozinho menos 1? Não. Porque é a inversa? Tá, e o que é que tem a ver esse símbolo É menos 1 com a porque pode inversa? ser tipo 1 sobre F. Não, é 1 sobre F elevado a 1. Você está fazendo alusão ao conceito de números, né? Quando eu faço 5 elevado a menos 1, o que é isso aqui? É o que o colega falou agora, ó. É a mesma potência, só que fica com agora o expoente positivo e ganha 1 no numerador. E a potência vai para o denominador, ou seja, isso aqui é 1/5. Então, 5 elevado a menos 1 é 1/5. Quanto é 6 elevado a menos 1, então, pessoal? Sexto? 1/6. 6. Quanto é 200 elevado a menos 1? 200 avos. 200 avos, exatamente. E eu falo que 1/5 é o quê de 5? 1/5 é o quê de 5? É um número? É o? Inverso. Exatamente. 5 é o inverso. Opa! É o inverso de 1/5. E vice-versa. 1/5 é o inverso de 5. Tá? A gente usa isso aqui para números, né? 6 é o inverso de quem? De 1/6. 1 sobre 200 é o inverso de quem? De 200. Então, a gente usa esse menos 1 aqui, porque é fruto da operação de potenciação. Então, isso vem da potenciação de números. Toda vez que você leva um número a menos 1, você acha o inverso desse número. E o inverso de um número é interessante, porque quando você multiplica um número pelo seu inverso, vai dar o elemento neutro, né? Que é o número 1. 6 vezes o inverso dele vai dar o elemento neutro, que é 1. Um número qualquer x, pelo seu inverso, 1 sobre x, vai dar sempre o elemento neutro 1. Ok, galera? Então, acabo de dizer da onde vem o menos 1, que é o símbolo que a gente usa para representar a função inversa.
Então, a gente não vai fazer como o colega chegou a sugerir aí para a gente agora, e dizer que f a menos 1 é igual a 1 sobre f. Não, porque f eu não estou dizendo que f é um número, f é uma função. Então, não vou fazer isso. Mas eu estou usando o símbolo menos 1 justamente para dizer que é um símbolo que vem de número inverso. Então, essa vai ser a função inversa. Pronto. Então, a função que faz a volta. Então, se 3 manda para 7, se o par ordenado da função f é o par ordenado 3 e 7, quem é o par ordenado da função f menos 1, da função inversa? 7 mandando por 3. Exatamente isso. Então, os pares ordenados são iguais, exceto pela ordem. Tá claro essa informação? São os mesmos pares. Então, a função inversa, ela vai ter a mesma... Se a função de ida ela tinha 300 pares ordenados, a função de volta tem que ter 300 também. Agora, o que é que muda nesses 300 pares ordenados? Quem é x vira y, quem é y vira x. Quem é abscissa vira ordenada, quem é ordenada vira abscissa. Eu já usei essa palavra aqui para vocês, não já? Já. Então, há uma troca de abscissa. O conjunto A, ele é o que da função f? Da vermelha. O domínio. O domínio. E o mesmo conjunto A é o que da função azul f menos 1, da função inversa? Contradomínio. Exatamente. Então, fica bem claro que enquanto a função f, ela leva de A em B, a função inversa, ela leva de B em A. Sempre, sempre. O mesmo B e o mesmo A da função original. Até aí, tá todo mundo compreendendo, pessoal? Beleza? Então, volta. Nenhuma pergunta? Então, a função inversa... Então, defina a função inversa com poucas palavras. A função inversa é a função que faz a volta. Né? A função f faz a ida e a função f menos 1 faz a volta. Em pouquíssimas palavras, é exatamente essa ideia. Enquanto um faz a ida, a outra função faz a volta. Pronto, expliquei com pouquíssimas palavras o que é função inversa. Agora eu vou explicar com pouquíssimas palavras também o que é função composta. Vamos supor que eu tenho um conjunto aqui D e E. E tem uma função F que leva do conjunto D para o conjunto E. Mas eu vou criar agora uma nova função. Eu vou chamar um novo conjunto, conjunto F, e vou criar a função, uma função que eu vou chamar de função que vai levar de E no F, eu vou chamar de função G. Poderia usar qualquer letra minúscula do alfabeto, tá? As funções, normalmente, a gente utiliza letras minúsculas para representá-las. A letra mais usada é F, de função, mas podia ser qualquer outra letra, tá? Pessoal, o que é que faz a função composta? Em pouquíssimas palavras, ela faz o quê? Me ajudem? Isso aqui, então, enquanto essa azul aqui de cima é a inversa, essa azul aqui de baixo é a função composta. O que é que ela faz, pessoal? Enquanto a função f leva de D em E, a função g leva de E em F, aí eu preciso dar um nome para ela. Qual é o nome que eu vou dar? Então, aqui a gente usa a seguinte ideia. A gente pega a segunda função, coloca essa letra aqui, bota uma bolinha, que quer dizer compor, composição, G, composta,
e bota a primeira, G composta com F. Então, a simbologia é essa, G composta com F. Ela leva de quem em quem, pessoal? A setinha azul está indicando. De D a F. De D a F. O que é que então a função composta faz? Ela retira o intermediário. Exatamente. É como se ela tirasse da jogada o conjunto E. Ela tira o intermediário da jogada. Exatamente isso. É isso que faz a função composta. Agora, só é possível compor duas funções, atenção, hein? Se o contradomínio da primeira for igual a quem? Ao domínio da segunda. Tá claro isso, pessoal? Note que só foi possível essa composição graças ao fato de o contradomínio da primeira ser o mesmo domínio da segunda. Pronto, isso permite a composição e permite tirar esse cara comum, esse cara que foi igual, permite tirá-lo da jogada e levar direto do primeiro para o terceiro. Então, o que é uma função composta? É uma função que leva diretamente, quer dizer, quando eu falo função composta, de duas funções. Então, eu tenho duas funções com a seguinte propriedade. O contradomínio da primeira coincide com o domínio da segunda. Então, se eu tiver duas funções com essa cara daí, a função composta é aquela que vai tirar o intermediário da jogada. Em pouquíssimas palavras, função composta é isso. Então, nessa primeira tela aqui, eu tentei explicar com poucas palavras o que é função inversa e o que é função composta. Agora, vamos detalhar um pouquinho mais. Vamos começar pela função inversa. Pessoal, esse diagrama que eu acabo de representar é uma função, sim ou não? É. Por que é função? Porque cada elemento do domínio tem seu complemento no contradomínio. Mas você faltou uma palavrinha importante na definição. Porque cada elemento do domínio possui exatamente um correspondente no contradomínio. Nem mais, nem menos. Então, todo elemento do domínio possui exatamente uma seta. Agora, nem todo elemento do contradomínio possui exatamente uma seta. Eu estou certo ou estou errado? Tá certo. Estou certo, né? O contradomínio tem um cara que não recebeu de ninguém. Eu quero fazer a função inversa. Se a função f, quem são os pares ordenados da função f? 2 mandou para quem? 6. E o 3 mandou para quem? 4. Quem seriam os pares ordenados da função inversa? Então, enquanto f faz a ida, f menos 1 vai tentar fazer a volta. Quem seriam os pares ordenados da função inversa? 6 para 6. Combina ficar faltando 6 para quem? 6 para 2 2. E aí? e 4 para 3. 4 para 3. E tá tudo bem ou tem algum problema? O 7. O 7 tá sem. E o 7, coitado? E pode um elemento do domínio ficar sem mandar, é? Pode não, professor. Não. Não. Então, pessoal, não tem função inversa aqui, não. Por quê? Quem é o culpado? O 7. O culpado é o 7. Vamos lembrar da classificação de função quanto ao contradomínio,
que vai ajudar a gente aqui agora, nesse momento. Como vocês classificariam essa função aqui, f, lá quanto ao contra-domínio? Ela é injetora, sobrejetora, bijetora ou NDA, pessoal? Injetora. Essa função daqui é claramente injetora, certíssimo. Por que ela é injetora? Você poderia explicar? Porque os elementos do contradomínio têm no mínimo um correspondente no domínio. Não use a palavra no mínimo que quebra você. No máximo. No máximo, desculpa. No máximo, se você usar a palavra errada, se eu, em vez de chamar de José Vitor, chamar você de Joeverton, o bicho vai pegar, não vai? E se eu errar e trocar, em vez de botar Joeverton, bota até o nome de uma menina. Pior ainda. Não posso trocar os nomes. Então, trocar no máximo por no mínimo é lascar, é inverter tudo. Então, você acertou, ela é injetora realmente, mas ela é injetora porque todo elemento do contradomínio recebe, no máximo, uma seta. Professor, até no máximo tá errado. Porque no máximo 1. Aí 0 também vai estar no meio, porque 0 não passa de 1. Tá ligado? Tem que ser exatamente. Não, mas nesse exemplo aqui, eu estou dizendo que está sobrando. Sim, eu pensava que o senhor estava falando do domínio. Eu estou falando que nesse exemplo, essa função, ela é injetora, mas ela não é sobrejetora, não é verdade? Por que ela não é sobrejetora? Os elementos do contradomínio têm no máximo, um correspondente. Você continua trocando as palavras, Vitor, aí o bicho vai pegar. E a sobrejetora tem no mínimo um elemento. No mínimo 1. Quando era para usar no máximo, ele troca. Ah, meu Deus do céu. Você vai estar certo? Porque essa questão, esse exemplo aí não é injetora? Então, ela é injetora, mas eu estou dizendo que minha pergunta foi, quando é que uma função é sobrejetora? Ah, tá, foi mal, desculpa. Eu perguntei uma coisa que você entendi. Você respondeu uma coisa correta, mas é porque você não ouviu a minha pergunta direito. Quando é que uma função é sobrejetora? Os elementos do contradomínio têm no mínimo um correspondente. Ou seja, não pode sobrar, né? E o 7 sobrou. Então, por causa do 7, ela não é sobrejetora. E por causa do 7, ela não tem função inversa. Então, é necessário que ela seja sobrejetora, sim, para poder ter inversa. Professor? Oi. Desculpa estar interrompendo de novo, mas minha internet caiu e eu acabei, eu acho que, perdendo uns 10 minutos de aula. Só para avisar mesmo. Tudo bem, mas, Emanuel, quando acontecer isso de novo, realmente você não precisa interromper a aula, porque ela vai ficar gravada, entendeu? Não se estresse, assim, porque depois você pode assistir, tá? Vamos para o segundo exemplo. Certo. Vamos para o segundo exemplo aqui. O conjunto P mandando para o conjunto Q. E eu tenho 2, 3 e 4 mandando para o 5, para o 6 e para o 7. Quer dizer, os elementos que eles podem mandar, mas a regra vai ser essa. 2 para o 5, 3 para o 6. E 4 por 7. 4 por 6, desculpa. Pronto. A função f é essa que faz a ida. Eu quero fazer a função inversa, a função que faz a volta. Quem são os pares ordenados da função f, pessoal? 2 para 5. 2 para 5, depois 3 para 6. 3 para 6 e, finalmente, 4 para 6. Beleza. Quem são os pares ordenados da função inversa? Não tem. Mas quem seriam eles? 5 para 2. Seria 5 para 2. O que mais? 6 para 3. 6 para 3. E o que mais? 6 para 4.
E aí temos um problema, como o colega já percebeu. Que problema é, colega? Que no domínio tá mandando 2 setas. Exatamente. Então, isso também não pode. Consequentemente, aqui também não tem função inversa. Exatamente como no exemplo anterior. Agora, o motivo é diferente. Como a gente classificaria essa função aqui? Ela é o quê? Em relação ao contradomínio. Ela é injetora, sobrejetora, bijetora ou NDA? Sobrejetora. Ela é sobrejetora. Por quê? Porque todo elemento do contradomínio recebeu, no mínimo, uma seta. Ou seja, ninguém sobrou, não foi? Agora, apesar dela ser sobrejetora, ela agora não é injetora. Por que ela não é injetora? Quem é o culpado? Eu sei. É o 6. O 6 que está recebendo mais de uma seta. Exatamente. E para ser injetora tem que receber no máximo uma seta. E se recebeu mais do que uma seta, ferrou a definição. Então, da mesma forma que tem que haver a sobrejetividade, como mostrou o primeiro exemplo, agora esse segundo exemplo mostra que tem que haver também a injetividade. Pessoal, se tem que ter injetividade e sobrejetividade, na verdade, então, a função para ter inversa precisa ser o quê? Bijetora. Exatamente, ela precisa ser bijetora. Então, vamos dar aqui mais 2 exemplos. Vamos dar aqui mais 2 exemplos. Professor, Oi. se eu estiver só saindo e voltando da aula, é porque minha internet tá só caindo, então tá bem Entendi. complicado aqui. Pessoal, não percam paciência. Vocês viram o que acontece comigo com muita frequência, né? A aula passada de ADM ontem, que eu fui dar, eu caí, Letícia, 3 vezes. Não, mas para ser justo, na verdade, eu caí só uma vez, mas as outras 2 vezes o meu computador travou. Então eu tive 2 problemas diferentes. Eu tive queda de conexão e tive travamento de computador. Diga aí. E aí, de novo, tem que ter paciência mesmo, tá? Não tem jeito, tá? Temos que ter paciência. Vamos lá. Qual desses 2 exemplos agora que eu dei a função tem inversa? O primeiro. A primeira. Por quê? Pelo fato da função ser o quê? Bijetora. Ela é bijetora, porque todo elemento do contradomínio possui exatamente um correspondente. Para bijetora, eu uso a palavra exatamente. Para injetora, eu uso a palavra no máximo. Para sobrejetora, eu uso a palavra no mínimo. Tá? Então, tem que estar ligado para as palavrinhas importantes. Então, como todo elemento do contradomínio possui exatamente um correspondente, então ela tem inversa. Então, enquanto a função f, que faz a ida, tem os pares ordenados quais, pessoal? 3 por 5 e 4 por 6. Quem são os pares agora finalmente corretos da função inversa? 5 por 3 e 6 por 4. Perfeito. Exatamente isso. Então, o que é que eu posso afirmar? Só possui função inversa se a função for o quê? Bijetora. Se ela for injetora, se ela for sobrejetora, se ela for esse exemplo aqui da direita, como vocês classificariam essa função agora quanto ao contradomínio?
Ela é injetora, sobrejetora, objetora ou NDA? Galera, vocês estão me ouvindo? Injetora. Não. Sobrejetora. Também não. É NDA. Ela é NDA. Por quê? Porque Ó, ela o não é 5 injetora, porque é por o causa do 5 5, recebe né? 2. Ela não é injetora por causa do 5. E ela não é sobrejetora por causa do 6. Um pecou pelo excesso e outro pela falta, não foi? Concordam? O 5 recebeu de mais. E o 6 recebeu de menos. Ela é NDA. Tem função inversa, pessoal? Tem função inversa? Não. Não. Não possui inversa. Bem, primeira habilidade de vocês é saber que função inversa só existe se a função for objetora. Segunda habilidade que vocês têm que ter é saber achar a lei da função inversa. Achar a lei da função inversa. Como assim? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Está aqui uma função bijetora e, consequentemente, ela possui inversa. Não é verdade? Alguém saberia dizer qual é a lei que relaciona x com y aqui, pessoal? Y é igual a quem? Contradomínio. Igual a X. O y é igual a x? 7 é igual a 2? 7 É não igual é a igual a 2. 3x mais 1? 3x mais 1. Não. Esse seu chute é bom para o primeiro, de fato. O triplo de 2 dá Foi, 6, só- mais 1 dá 7. Mas quando eu fizer o só triplo de 3 observei o mais 1, primeiro. vai dar 10. Ferrou. Outra tentativa. 2x mais 3. 2x mais 3. É exatamente isso. Como é que você descobriu essa lei? Ah, porque 2 vezes 2 dá 4, com mais 3 dá 7. Aí eu fui fazendo com os outros e bateu. Tá, eu vou dar uma dica. Aqui foi andando de 2 em 2, não foi? Não é verdade? 7 para 9, 9 para 11 não anda de 2 em 2? Enquanto aqui foi andando de 1 para 1. A variação do contradomínio dividido pela variação do domínio vai dar esse número sempre aqui, ó. Sempre. Tá? É uma dica que eu estou dando. Mas vamos lá. 7 é igual a 2 vezes 2 mais 3. 7 é igual a 3 vezes 2 mais 3. E 11 é igual a 4 vezes 2 mais 3. Todo mundo concorda com essas contas que eu acabo de escrever? Sim ou não? E percebam que, ó, o 2, o 3 e o 4 são os elementos do domínio. São os valores que eu chamo de x. Então, no lugar desse cara, eu boto x. E repito o resto, ó, o 2 e o 3. E com isso eu descubro essa lei aqui, ó. Y igual a 2x mais 3. Pode escrever y e pode escrever f de x, que é a mesma coisa. Tá? Então, f de x igual a 2x mais 3. Ou y igual a 2x mais 3. A pergunta que não quer calar. Qual é a lei da função inversa? Se a função que faz a ida é essa daqui, se a função que faz a ida é essa, ou seja, que leva o 2 no 7, que leva o 3 no 9 e leva o 4 no 11. Qual é a função que vai fazer a volta? Que vai levar o 7 no 2, o 9 no 3 e o 11 no 4. Tem que trocar o x pelo y. Quem assistiu ao vídeo sabe que o procedimento é exatamente esse. Você pega a função de partida
a função de partida é essa daqui, y, a função f, 2x mais 3, e troca quem? Quem é x, você bota y no lugar, e quem é y, você bota o quê? X. Por que isso acontece? Porque a função inversa, ao fazer a volta, quem é domínio vira contra-domínio, e quem é contra-domínio vira domínio. Então, essa troca é natural. Como é que fica a lei agora substituindo, pessoal? No lugar desse y, vou botar o quê? X. X igual a Duas vezes 2y mais 3. Mais 3. E agora, para terminar o processo de achar a lei, o que é que falta agora só? Falta o que agora? Isolar. Isolar quem? Isolar o y, exatamente. Porque quem está isolado é o x, mas eu quero isolar o y. Então, se eu quero isolar o y, o 2 e o 3 tem que passar para o outro lado, o primeiro membro. E passam sempre com a operação inversa. Quem é que vai primeiro para o outro lado? Três. O 2 ou o 3? 3. O 3, beleza. E ele passa como? Se ele está somando, ele passa como? Ele passa subtraindo. Pronto, passei o 3. Fazer devagar, hein? E agora, para terminar o isolamento, y está quase sozinho. Para terminar o isolamento, o que é que falta agora? Passo o 2 para o outro lado. Como? Que operação? Dividindo. Pronto. Pessoal, essa é a lei. F menos 1 de x é igual a x menos 3 sobre 2. Olha a fração aparecendo aí. Né? E por que eu cobro tanto para vocês aprenderem a lidar com fração? Porque vai aparecer nas funções. Para fazer a volta, eu preciso aparecer função. Vamos testar para saber se funciona. Se eu boto 7 aqui, 7 menos 3. 4. E 4 dividido por 2? 2. Dá 2. Era quem eu queria encontrar? Era, né? É. Vamos ver o segundo agora. O 9. Se eu botar agora o 9 aqui, como é que vai ficar? 9 menos 3 igual a 6. Isso. E 6 dividido por 2? 3. Chegou onde queria? Chegou. Último teste agora. O 11. Eu boto o 11 agora no lugar do x. Vai ficar 11 menos 3 sobre 2. Quanto é 11 menos 3? 8. 8. E 8 dividido por 2? 4. Dá 4. Gente, isso sempre funciona. Qual é a primeira etapa? Sempre troca quem? X por Y e vice-versa. Essa sempre é a primeira etapa. E quem é a segunda etapa? Sempre isolar Y. Se você fizer essas duas etapas e fizer, obviamente, o isolamento corretamente, você sempre vai descobrir a lei da função inversa. Entendido, pessoal? A terceira e última coisa que rola nas funções inversas é o seguinte. Do ponto de vista gráfico, o que é que vai acontecer com o gráfico da função inversa? Gráfico da função inversa. Vou fazer, agora meu foco é todo a representação gráfica, tá? É o que eu quero analisar agora. Pronto, então tá aqui um plano cartesiano. Agora eu vou criar uma lei F, dois pontos, que leva reais nos reais, e a lei é y igual a 2x mais 1.
Então, eu quero que você faça o gráfico da função f. Então, o que é que eu quero? Faça o gráfico da função f e faça o gráfico da função inversa. Eu estou afirmando de antemão que ela é bijetora, tá? E eu posso provar por quê. Mas vamos lá, vamos ver por que ela é injetora. Vamos fazer o gráfico dela. Como é que eu faço o gráfico de uma função? É só atribuir o quê? Valores que pertençam ao domínio. Então, eu vou atribuir valores que pertencem a quem é o domínio, pessoal. Quem é o domínio, pessoal? Reais. Reais. Então, eu vou atribuir números reais. Vou escolher números reais a minha escolha. Então, eu vou escolher 0. Vou escolher o real 0, vou escolher o real 1, vou escolher o real 2. 0, pessoal, manda para quem? Se eu botar 0 aqui, pessoal, manda para o 1. 2 vezes 0 mais 1 dá 1. O 1 manda para quem? 3. 3. Se eu botar o 1 aqui, 2 vezes 1 mais 1 vai dar 3. E finalmente o 2 manda para quem? Pro 5. Pro 5. Então eu vou marcar esses pontos. O x, ó, só preciso marcar o 1 e o 2. O y, 5 divisões. 1, 2, 3, 4, 5. O 5, 3 e 1. Então me ajudem. Quem são os pontos? 0 para o 1, é esse aqui, não é? 1 para o 3, é esse aqui, ó. Esse ponto aqui. E quem mais? 2 para o 5. E aí, pessoal? Chegamos no terceiro ponto. Só existem 3 pontos nessa função ou tem mais? Só existem 3 pontos nessa função ou tem mais, pessoal? Tem mais. Tem um ponto do meio, professor. Então, para o gráfico correto, o que eu preciso fazer agora? Passar o traço. Passar o traço, unir, exatamente. E vai dar uma linha o quê? Vai dar uma reta, né? Uma reta que cresce infinitamente para cá e cresce infinitamente para lá. Beleza. Primeira parte do problema está feito. Já fiz o gráfico da função f. Agora eu vou fazer o gráfico da função inversa. Para fazer o gráfico da função inversa, eu primeiro preciso achar a lei da função inversa. Quem é a lei da função inversa, pessoal? Então, vamos defini-la. A função inversa, ela vai levar de quem em quem, pessoal? Me ajudem. O contradomínio vai virar o domínio e o domínio vai virar o contradomínio. Então, também vai ser função de R em R. Pessoal, quando a função é de R em R, atenção, a gente fala função real a partir de agora, tá? Função real para a gente é uma função que tanto o domínio quanto o contradomínio são formados pelo conjunto dos números reais, tá? E qual é a lei, pessoal? Y igual a quem? Qual seria a lei? Como é que eu faço para descobrir a lei mesmo que eu acabei de ensinar? Troca x por Troca y, não é? X pelo Y. E agora isola y. Como é que vai ficar? O mais 1 vira menos 1. E o 2 multiplicando passa para cá dividindo. Então, a lei é essa. X menos 1 sobre 2. E aí, vou fazer os pares ordenados dela. Quem são? Vamos usar os mesmos aqui, né? Quem? Primeiro par ordenado, pessoal. 1 e 0. 1 e 0. O segundo? 1 e 3. 3 e 1. Né? É o mesmo par ordenado daqui, só que invertido, pessoal. Ó. E depois? 2
5 e 2. 5 para o 2. De fato, 5 menos 1 dá 4, 4 sobre 2 dá 2. Vamos marcar esses pontos. Agora, 1, 2, 3, 4, 5. Vou precisar do 1, do 3 e do 5, e os outros já estão marcados. Vamos lá marcar agora. 1 mandando para o 0 é esse ponto aqui, pessoal. Ó. 3 mandando para o 1 é esse daqui, ó. E, finalmente, 5 mandando para o 2 é esse daqui. Novamente, esses pontos estão alinhados. Novamente, eu tenho infinitos pontos. Eu posso unir e vai dar o que agora? Uma segunda reta. Agora vem uma afirmação muito forte minha, hein? Existe uma função muito especial que se chama função identidade. Identidade. O que é que ela tem de especial? Essa função, ela divide o primeiro quadrante e o terceiro quadrante em dois pedaços iguais, ó. Ela passa pela origem e divide aqui, ó, esse ângulo igual a esse. Igual a quanto, pessoal? Quantos graus? 45, exatamente. E aqui também, ó, 45 e 45. Essa função azul é chamada função identidade. A lei dela, alguém sabe qual é? É uma lei cuja lei é a mais fácil de todas. Exatamente, o y é igual a x, ou seja, qualquer ponto da função, se aqui for 2 no x, no y também é 2. Se aqui for 5, aqui também é 5. Se aqui for menos 3, aqui também é menos 3. Então, é uma função de R em R. E note que ela está aqui, pessoal, olha, funcionando como sendo uma espécie de quê desse gráfico? De meio, professor? Uma espécie de espelho, né? Exatamente. Espécie de espelho. Sempre a função identidade vai ser o espelho, atenção, sempre a função identidade vai ser o espelho da função original f e da sua inversa f menos 1. Sempre, sempre, ficar um pouquinho melhor aqui, tá um pouco. Sempre o espelho vai ser a função identidade, sempre. Então, toda vez que você fizer o gráfico de uma função no mesmo plano cartesiano, você botar a função f e botar também a função inversa, você vai ver que elas estão simétricas. Então, f e f menos 1 são simétricas em relação a quem? Em relação a quem, pessoal? Galera, em relação a quem? A função identidade? A função identidade, exatamente isso. A função identidade é o espelho. Beleza, pessoal? Falei nessa aula, acho que todos os aspectos principais que eu também falei no vídeo, tá? Só que no vídeo eu falo, eu acho um pouquinho melhor, né, do que essa aqui. Mas aqui deu para ter uma ideia também. Alguma pergunta? Algum registro? Professor? Diga. Sobre o conteúdo da P3, vai ser trabalhado em cima dos vídeos que o senhor passou lá no grupo, né? Se eu não me engano, é o vídeo 16 e o vídeo 17? Não, já inclui esse 17, o 18 e o 19, que é esses dois agora de função inversa e função composta. Sim, sim. Envolve função inversa e função composta, e envolve 5 vídeos anteriores de classificação de função. Ok.
Então, para fazer essa prova agora, a gente tá pedindo, então, um total de 7 vídeos. 5 da parte de classificação e 2 da parte de operações de funções. Tudo bem, Emanuel? Tudo, professor. Maratonar, né? O canal. Maratonar, exatamente. Vamos agora falar um pouquinho da função composta. Então, primeira coisa é entender que o processo do nome depende das funções. Olha aqui. Se a primeira é F e a segunda... Deixa eu só dar uma copiada aqui, que isso aqui vai me fazer ganhar tempo, tá? Pronto, vamos lá. Se aqui é F, se a primeira é a F e a segunda é a G, como se chama essa função composta aqui? Gof. Gof, G composta com F. Que eu posso escrever assim, ou posso escrever G de F de X. Essas duas notações são aceitas. Eu tenho uma pergunta. Por que o G vem primeiro, hein? Sendo que a função vem primeiro, assim, nesses cálculos. Você podia falar de novo, Zé Vitor, que eu não entendi? Tem o GOF aí, que é G composto do... O GOF aí, certo? Porque o G vem antes do F. É uma convenção. É uma convenção que a segunda sempre vai ser a primeira que eu vou falar. E eu vou dizer o porquê depois. Porque, na verdade, primeiro você tem que calcular F. Ou seja, primeiro você calcula o que está dentro do parênteses. E só depois é que vai poder calcular a G. A G não pode ser calculada de imediato. Então, você tem que calcular o que está dentro do parênteses primeiro. Tudo bem? Vamos ver outro exemplo aqui. Se agora essa for... A primeira for a G e a segunda for a F, como se chama a função composta agora? FG é igual a F. F bolinha G, ou F composta com G, ou FOG, para os mais íntimos, tá? FOG? É, porque como se aqui fosse uma letra O. Não é letra O, é uma bolinha, mas a gente costuma, até usando esse vício, tá? Chamar de FOG, então é muito comum chamar de FOG. Essa daqui... Se a primeira é F e a segunda também é F, como é que eu chamo a função composta agora? F, FOG, F. F bolinha F, ou FOF para os íntimos, ou F de X. E se a primeira for G e a segunda for G? Vai ficar a mesma coisa de F. Mas diga o nome. G, GOG, né? G, GOG, igual ou a seja, G de G, entre X. Gente, e a parênteses. composição não é feita só com 3 conjuntos, não. Pode ser feito com mais funções. Vamos ver se vocês estão ligados. Professor, sempre o último, por exemplo, o senhor vai fazer um de 4, não é isso? Sempre o último que tiver. Fale. Sempre o último que tiver vai ser o que vai ficar no lugar, né? Não é isso? Sim, é justamente isso que eu quero mostrar. Ó, se a primeira for F, a segunda for a função P e a terceira for a função G, a função que leva direto do primeiro para o último, qual é o nome dela? G of P, G bolinha, P bolinha F. Bolinha F. Ou GOPOF para os íntimos. O G de P
de f de x. Aí, olha os parênteses, hein? Atenção, ó. Não sei mais. Exatamente. Eu costumo dar uma com 4 funções. Quem é essa função agora que leva da primeira para a última? R, golf B, golf C, Robocop. golf É a Robocop, né? Robocop, não é isso? Sim, sim. Tá certo? Então, primeira coisa é que toda função composta, você tem que saber fazer o diagrama. Primeira questão da prova de vocês é pedir para fazer 3 composições. E eu quero também os diagramas, tá? Então, vocês têm que saber fazer o diagrama. Essa é uma habilidade. Outra habilidade, saber descobrir a lei. A lei da função composta. É outra habilidade cobrada. Vamos lá. Vamos supor que eu tenho uma função f que leva do conjunto A no conjunto B. E a lei é dada por 3x mais 1. E eu tenho uma segunda função agora que leva B e C, uma função G. Função que leva B em C. E a lei é 2x menos 5. Eu quero descobrir, como é que chama a composta aqui mesmo? Golf. Golf. Eu quero descobrir golf. Essa é a minha pergunta. Golf. Ela manda de quem para quem? Ela manda de que conjunto para que conjunto? Do A para o C. E qual será a lei dela? Essa é a minha pergunta. Então, achar a lei da função composta. É isso que eu estou pedindo nesse exercício agora. Vamos dar um exemplo numérico só para a gente, sempre quando tem números, facilita. Diga um conjunto, um elemento aqui para o conjunto A. 3 e 2. 3. Vamos só botar 3. Tá bom. 3. 3 manda para quem, pessoal? Pro 2. Não, 3 não manda para o 2. Eu dei essa lei aqui, não foi para enfeitar, foi para usar. Sim. Desculpa, perdão. Manda para 10. Manda para 10. Perfeito. 10. E a G? O 10 manda para quem na G? 15. Para 15. 31. Para 15, não, pessoal? 2 vezes 10 menos 5, né? 2 vezes 10 dá 20, menos 5 dá 15. Eu quero descobrir agora uma lei que leve do 3 para o 15. Mas não é qualquer lei. Tem que ser... Ela serve para o 3, mas quando eu testar outro valor aqui, testar para o 2 também, ela também tem que funcionar para o 2. Vamos ver aqui para o 2. Só rapidinho. O 2 manda para quem? Pro 10. 2 não manda para o 10, não. 2, olha a lei não tá para enfeitar. A lei tá para ser usada. 2, manda para quem? Para quem, pessoal? O 7. O 7. E o 7 na G, manda para quem? Pro 9. Pro 9. Então, eu tenho que descobrir uma lei que mande o 3 no 15 e o 2 no 9. Como eu faço para descobrir essa lei? Alguém sabe? Atenção, hein? A GOF também posso escrever assim, não posso? G de F de X, não posso? A dica para obter isso, a primeira dica, a primeira etapa, sempre é começar pela função que está fora dos parênteses. Quem é que está fora dos parênteses? É a G, não é? Que é a segunda.
Então, você deve sempre começar pela segunda função. Quem é ela? G de x é igual a 2x menos 5. Estou certo ou estou errado, pessoal? Que G de x é 2x menos 5. Essa é a primeira etapa. Agora, segunda etapa é a seguinte. Olhe quem está dentro do parênteses aqui. Quem é? X. Olhe para quem está dentro do parênteses aqui. Quem é? F de x. Então, você vai trocar. No lugar de x, que é o que você tem, você vai botar o que você quer, que é o g de f de x. Essa é a troca. Essa é a segunda etapa. Primeira etapa é começar pela de fora. Começa sempre pela função que está fora dos parênteses. Função de fora, que também é a segunda função, hein? No processo de composição. Segunda etapa, você faz a troca. Então, vamos trocar agora. Como é que fica, pessoal? Me ajudem. Eu vou reescrever isso aqui, fazendo essa troca. Como é que vai ficar? E vem a ser a terceira, né, etapa. Vamos lá, substituindo. G de quem? G de f de x. Isso. Igual a F quem? de x. Igual a quem? Vezes. 2 vezes f de x menos... Perfeito. Então, onde tinha x, tanto no primeiro membro, quanto no segundo membro, onde tinha x, eu botei quem no lugar? O f de x. Agora é só terminar. G de f de x é a nossa GOF, não é isso, pessoal? Né? É a nossa GOF, não é? São iguais. 2 vezes. Quem é f de x, que já foi dado aqui? Quem é f de x? 3x mais 1. Pronto. E repete o 5. Agora é só fazer conta. Quem é a GOF, pessoal? Me ajuda e faz a distributiva. Fica como? Distributiva. 6x mais 2. 6x mais 2. Isso. E repete o menos 5. Então, para terminar, quem é a GOF, pessoal? 6x menos 3. Exatamente isso. 6x Pode escrever menos GOF, ou pode escrever GOF de 3. x também, tá? GOF de x é 6x menos 3. Vamos testar agora. Ela tem que mandar o 3 aonde? No 15, né? Não é isso, pessoal? Se eu botar 3 aqui, se eu botar 3, vai dar 6 vezes 3, que dá quanto? 18, né? 18 menos 3 dá quanto? 15. Funcionou. Vamos testar o segundo agora. Vai ser foi sorte. E o 2? Tem que mandar para onde? O 9. 9. O 2 tem que mandar para o 9. Então, se eu botar agora o 2 aqui, dá quanto? 6 vezes 2? 12 menos 3. 12 menos 3. 9. Funcionou, pessoal? Funcionou. Funcionou. Então, essa é a dica aqui, hein? Olha isso aqui, ó. Começo sempre pela função que está do lado de fora e depois eu faço uma troca de quem? Quem está dentro do parênteses da função que você já tem e quem está dentro do parênteses da função que você quer achar. Aí você faz essa troca. E acabou. Tá? O exercício que eu vou dar aqui para todo mundo, para ver se vocês estão sabendo fazer, vocês vão tentar agora achar o desafio de vocês, a Robocop. R de x é isso aqui. B de x é isso aqui. C de x é isso aqui. Deixa eu melhorar isso aqui. Mais 5x mais 1, para ficar mais claro. E P de x é igual a 4x mais 17. Pronto. O desafio de vocês agora é um exercício. E aí, na próxima aula, a gente resolve ele, tá certo? Eu quero que vocês achem a função composta Robocop. É um exercício já mais trabalhoso, porque envolve muitas composições. Então, faça o diagrama
e vai ter 4 funções, faça o diagrama e depois ache a lei. Ache a lei e faça o diagrama. Com esse exercício a gente termina a aula e é a provocação para vocês fazerem para a próxima. Ok, galera? Já avançamos na hora, já são 3h06. Perguntas? Nenhuma pergunta? Professor, sobre o exercício eu vou ter que achar o elemento, né, de cada diagrama. Você pode achar, não é obrigatório não, eu quero só a lei. Agora, se você achar o número, botar um número lá e fizer as contas com o número, você vai testar para saber se acertou ou não. Entendeu? Ok. Então, o número eu sugiro colocar, mas o que eu quero mesmo é só o diagrama e a lei. E a gente começa a próxima aula por esse exercício, tá bom, Emanuel? Tá certo, professor. Galera, valeu pela atenção, tá? Hoje estamos com 24, mais 9, 33, 38 pessoas. Lembrando que amanhã eu quero um número maior de pessoas no Alicerce, hein? Então, aquelas pessoas que não estão assistindo, preste atenção que apareceu fração, por exemplo, hoje aqui, e a gente reviu fração, por exemplo, no Alicerce. E a aula de amanhã é sobre o quê? Que eu botei o vídeo também já no grupo. Jogos de sinais. Regra de sinais. Então, se você errar sinais na prova, preste bem atenção, nas provas, e não assistir a aula de amanhã, você vai ouvir tá vendo? Tá errando nas provas e não assiste a aula que tem que aprender da regra de sinais. Então, quero vocês todos amanhã no Alicerce. Que horas, pessoal? 10, né? 10 horas. Então, amanhã, 10 horas. Se alguém tiver ansioso, já responda o Robocop amanhã, se alguém tiver ansioso, viu? Tá bom? Pode mandar o Robocop pelo WhatsApp ou só na aula mesmo que você decide, faça como você quiser. Tá bom? Valeu, galera. Vou encerrar a gravação. Gravação interrompida.